gente. Oi. Boa noite. Tá. Para começar a mensagem, eu dei um título que chama Confiar nas Vontades de Deus. E daí eu queria iniciar com uma história que está em Gênesis 22, do 1 ao 12. Daí, se vocês quiserem abrir. É 22 o quê? 22, 1. Tá, alguém quer ler? Eu leio. Que é bem grande, é do 1 ao 12. Mate quer ler. Vai, Mate. Que bom que vocês Mate quer ler. Cada um lê um, né, pessoal? Ele é coletivo, ele quer. É assim, ó. É isso então? Cada um lê um? Não, é assim. É assim. Lá. Vai lá, não, pra cá então. Vai, gente, sentindo o horário. Vai. Vai. Qual que é o horário? Meu Deus, pra cá. 8h37. Desculpa por saber. Ai, caiu o papel. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-lhe ali em holocausto, sobre os montes que eu te mostrei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Vai. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Agora é 8, né? 10. É o 8. É o 8? Meu Deus. Escrevi errado, então. Não, Você leu 7. Você falou sim, 10. Tipo, você afirmou que era o 8 e depois você Não era pra ela ler o 7? Mas ela deu Ela leu 7. Eu li o 9. Ela leu 9. Vocês. Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Não, calma. Isaque disse a seu pai: Abraão. Abraão, meu Gente, eu li o 6. Isaque disse a seu pai: Abraão. Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar e em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travando pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu holocaustos em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar. Foi, Mate, já foi. Pronto, obrigada. Era maldoso. Tá. Gente, então não era pra mim ler? Não, mas foi bom. E eu li, gente, todo mundo leu. Todo mundo tinha. É uma bênção, gente. Tá bom. Se você acha. O que eu quero dizer aqui nessa palavra primeiro, como eu falei, o tema é confiar nas vontades de Deus. E a gente sabe que Abraão, ele depositou totalmente a confiança dele em Deus quando ele pôs o seu único filho à prova, que ele mais amava a prova.
Porque ele não questionou, ele não falou, ai, mas por quê? Ele não se zangou, ele não tentou entender, ele simplesmente foi e obedeceu, confiando que as vontades de Deus eram boas, perfeitas e agradáveis. E daí eu também parei pra pensar que, será que a gente conseguiria, sabe? Será que a gente conseguiria entregar o nosso bem mais precioso pra Deus e confiar na vontade dele, boa, perfeita e agradável? Será que, tipo, às vezes a gente consegue entregar os nossos sonhos e o que a gente quer e os nossos relacionamentos pra Deus, confiando que a vontade dele, pra aquilo que a gente pôs ali diante dele, seria boa, perfeita e agradável? Porque confiar em Deus não é fácil, ele é desafiador, né? E muitas vezes pode ser até impossível, porque a nossa confiança muitas vezes é muito superficial. E a gente pensa, não, mas eu confio em Deus. Mas daí, antes de uma prova difícil, a gente entra em pânico e a gente fala que vai dar super mal, que vai dar tudo errado. Ou se alguém tá doente, você confia em Deus ou, tipo, você sofre pelo laudo antes da hora e você se conforma com aquilo. Se você tá passando por alguma dificuldade, você entrega totalmente nas mãos de Deus ou você desacredita do poder dele. Então, tem muitas situações no dia a dia onde, na verdade, a gente não confia em Deus. A gente confia em Deus agora que tá tudo bem, agora que a gente tá feliz, agora que tá dando tudo certo na nossa vida. Mas no momento de dificuldade mesmo, a gente acaba que a gente não confia totalmente nele. E muitas vezes a gente fala, né, confia em Deus, mas o nosso coração ainda tenta controlar, ele tenta entender e ele tenta prever o que vai acontecer. Mas confiar em Deus é justamente você entregar o seu coração e a sua ansiedade para Deus e abrir mão do controle e abrir mão da necessidade de entender tudo que está ao seu redor. Porque muitas vezes a gente vai perguntar, mas por que isso? Mas por que daquilo? E a gente só vai receber um silêncio de Deus. Porque não é o nosso trabalho saber e tirar satisfação com Deus. É Deus. E a gente muitas vezes vai ter que abrir mão dos porquês e simplesmente obedecer e confiar. E falando disso, né, pra colocar um pouco, eu coloquei um pouco da minha situação. Sobre confiar em Deus, porque eu tô dando esse tempo porque eu não estava cumprindo ele. Há umas 2 semanas atrás, por exemplo, eu fui visitar a minha bisa, numa cidade, e eu fui visitar pra me despedir dela, porque ela tá com câncer e chegou na fase que chama metástase, que é quando o câncer já se espalhou e não tem mais o que fazer. E ela tem, tipo, 1 mês de vida. Então, ir lá pra se despedir, querendo ou não, é um choque, porque você ir se despedir, eu acho que dói mais do que acontecer meio que do nada. Eu não sei explicar. Acho que quem viveu às vezes sabe. Porque ninguém tá pronto pra despedidas, né? E daí no caminho inteiro, querendo ou não, eu era muito próxima. Ai, que você me olhou. Querendo ou não, eu era muito... É que eu olhei, ela tava assim. Querendo ou não, eu era muito próxima da minha bisa. E isso me lembrou muito da minha avó também. Então eu perguntei o final de semana inteiro que eu passei com ela, né? Por que isso com ela? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que tinha que ser câncer? Por que ela tem que passar por todo esse sofrimento? E eu ficava perguntando e perguntando e perguntando, porque eu não conseguia entender o porquê que Deus permitiria ela passar por uma situação de dor e por uma situação de sofrimento, sabendo que aquilo vai acabar com ela. Eu não conseguia entender, e acho que ninguém consegue entender, né? E naquele final de semana, eu lembro que teve uma hora que eu me tranquei no banheiro pra chorar, e daí eu comecei a orar. E Deus me respondeu, e ele falou assim, minha filha, a sua bisa, ela chama Olga, né? A Olga, ela é minha, eu a criei. E a minha vontade, no final das contas, sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E mesmo que eu não te dê a satisfação do porquê que eu estou fazendo isso com ela, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus propósitos. E você precisa, assim como ela, confiar que o que eu estou fazendo é a minha vontade. E falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável é muitas vezes difícil, porque às vezes a gente não vai achar ela perfeita. Ai, mas por que seria perfeito a situação que eu estou vivendo, sabe? Não passar, às vezes, na tão sonhada faculdade que você tanto estudou e entender que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, ou terminar aquele relacionamento ou aquela amizade de anos e mesmo assim entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ser demitido ou ser humilhado, ser isolado, almoçar sozinho ou no banheiro na hora da escola, tipo, passar por várias dificuldades e mesmo assim falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável é muitas vezes muito difícil. E muitas vezes a gente não consegue colocar em prática. E falar, né, sobre a vontade de Deus está diretamente ligado a confiar em Deus. E não uma confiança de aparência, que é muitas vezes o que a gente tem, né? Mas confiar que está tudo bem e que agora... A gente confia que está tudo bem agora que estamos felizes. Mas daí é uma pergunta, será que a gente realmente está entregando a nossa vida para Ele?
Tem 2 versículos que eu peguei, e vocês não precisam abrir porque eu escrevi aqui, mas que comprovam isso, né? Que é Salmos 37:5, que fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou seja, o seu caminho, a vontade de Deus. Eu pensei muito em falar sobre isso, na verdade, na SEMA, justo por conta dos vestibulares, que eu tô ao redor de um monte de gente que tá surtando, porque é o Unicamp esse domingo, é Enem próximo mês, e é muitas vezes o nosso futuro que a gente pensa que está sendo decidido, né, através de uma resposta. E eu tava pensando nisso também, através desse versículo, porque é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar que a faculdade que a gente passar, as pessoas que vierem, né, falar com a gente, o nosso futuro é do Senhor. Ele que fez a gente, Ele dá a vida, Ele tira a vida e Ele transforma ela também. Então, entregar nossos caminhos, nossos sonhos ao Senhor é essencial. E a gente só consegue fazer isso se a gente confiar que a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Outro versículo que fala é Isaías 55, do 8 ao 9, que fala assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Ou seja, os caminhos do Senhor sempre vão ser mais altos e os planos dele sempre vão ser mais altos. E por mais que a gente não entenda, o processo da gente confiar nele e entregar absolutamente tudo que a gente tem, todas as nossas preocupações para ele, é essencial. E eu falei, né, um pouco sobre confiar, e eu pensei, enquanto eu estava escrevendo, né, essa parte eu até escrevi por último no meio do texto. Eu falei, mas como que a gente confia, né? Porque falar que confiar é muito fácil. Eu confio em Deus, é muito fácil fazer isso. Mas eu acho que tem muito a ver com a prática. E, por exemplo, eu até pensei numa dinâmica que me ajudaria a explicar. Eu acho que eu posso fazer essa dinâmica. Posso usar vocês duas? Vá! Vá! Podem ficar de pé aqui. Vou só empurrar um pouquinho. A Miriam vai ter que confiar em mim que eu não vou jogar ela na piscina. É tipo assim, olha. Não, é sério isso? Não. Jogar a Miriam na piscina? Tá bom. Isso. Você vai agora cair pra trás. Cair? Sim. Vai. Cai. Sim, você é a pessoa. Desculpa. Tudo bem. Eu confiei. Tudo bem. Eu Então, quero. pra você, podem se sentar. Obrigada, Miriam. Imagina você bota a cabeça. Vai aqui. Tudo bem. Tá até aqui, ó. É pra mostrar essa dinâmica que eu fiz, que é meio besta, mas é que na verdade é muito verdade, porque a Sara, querendo ou não, ela confiou na Miriam, que a Miriam ia segurar ela. Talvez se eu colocasse aqui algum amigo meu, ou sei lá, o avô de alguma pessoa, ela não ia confiar que essa pessoa ia segurar ela. E a Sara provavelmente ia fazer cara feia pra mim e não ia querer cair. Então, eu acho que isso é muitas vezes como que a gente tem que fazer com Deus. Pra gente confiar em alguém, a gente precisa conhecer alguém, a gente precisa ter intimidade com alguém. A gente não vai se entregar, que nem a Sara entregou que ela não poderia cair no chão e quebrar um osso. A gente não vai se entregar pra qualquer um. E pra gente confiar então em alguém, a gente precisa ter intimidade. E é a intimidade que no final a gente sabe, às vezes a gente só não pratica, né? É a intimidade de ver que desde do início do mundo ele nunca falhou. Então é confiar, é orar, é através do jejum, da oração, do louvor. Porque por mais que não pareça, às vezes está tudo interligado. E você ter intimidade com ele, você vai automaticamente confiar nele, conhecer nele. Que nem a gente automaticamente confia nas pessoas que a gente conhece, convive e acaba contando nossos segredos para elas, por exemplo. Para Deus é a mesma coisa, né? Isso que eu falei, a gente tem que conhecer ele. A gente tem que ter intimidade, ver que desde o início do mundo ele nunca falhou. E não seria com a gente que ele falharia. Conhecer a sua bondade, sua misericórdia, ter intimidade com ele. A gente precisa estar disposto a conhecer ele para daí a gente estar disposto a confiar nele. A gente não pode simplesmente querer confiar nele e não querer conhecê-lo. A gente precisa confiar o nosso coração para ele, porque ele nunca nos desamparará. Que nem está escrito no versículo, né, Salmos 9:10, que é: em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Então é tudo fatos verdadeiros da Bíblia. Então ele não vai nos desamparar se a gente buscar ele, isso é um fato. E mais um versículo, para finalizar, na verdade, que eu queria ler, é Romanos 12, que na verdade eu gostei muito dele e eu queria meio que desmembrar ele, porque eu gostei do como que ele fala e como que ele fala também através da confiança. Romanos 12:2, ele fala assim:
não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria desmembrar ele por causa dessa última parte, né? A boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é o que ele fala, que é o que ele comprova sobre a vontade de Deus. Porque a primeira parte fala assim, não se amoldem. Amoldar-se significa tomar forma, né? Imitar o molde de algo. Então, Paulo está dizendo para a gente não imitar o comportamento do mundo, para a gente não imitar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de viver, não imitar o padrão deste mundo, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que seria isso? Seria buscar, em vez, né, de buscar aparência, de buscar controle, orgulho, ansiedade, seria buscar realmente um relacionamento com o Senhor, coisa que muitas vezes esse mundo não faz. A outra parte do versículo mas transforma-se pela renovação da sua mente. Que na verdade, eu pesquisei isso, foi bem interessante. A palavra grega usada para transformar, eu coloquei lá no tradutor, significa metamorfo, que é a mesma coisa de metamorfose, é a mesma raiz de metamorfose, o transformar. Então é uma mudança muito profunda, muito interna, querendo ou não, quando há, né, a metamorfose, a lagarta para borboleta, ela vira um outro animal, tem 2 nomes, né? Então é realmente uma nova criatura em Deus. É uma completa mudança, como dizem as escrituras. É isso que ele quer dizer quando a gente fala que a gente vai nascer e crescer de novo. Não é eu vou ler a Bíblia, mas daí eu vou pra balada, assim que eu terminar de ler a Bíblia. Ou eu tô fumando um baseado enquanto eu tô ouvindo louvor. Não que vocês fumem um baseado, mas... Foi o exemplo que eu pensei. Ou ir pra balada, né? Mas foi o exemplo que eu pensei. Que é transformar-se realmente ser uma nova criatura. E quando a nossa mente é renovada por completo, quando somos novas criaturas, a gente começa a ver as coisas como Deus vê. A gente aprende a confiar no tempo de Deus e na vontade dele, como diz a Bíblia. E parar de lutar pelo controle, que a gente não tem. Não foi foi Deus que criou a gente, foi Deus que escreve o nosso futuro, a gente não tem controle sobre ele. E a última parte que para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é ser capaz de, só como nova criatura, experimentar a vontade de Deus, que é boa, porque ela vem de um Pai amoroso e bondoso, e porque Ele é um Deus de amor, e Ele nunca faria algo ruim pra gente. A gente sabe que Ele tá sempre cuidando da gente, e Ele nos ama mais do que tudo, e quando você ama alguém, você não quer ser ruim com essa pessoa. Se você ama alguém, você não quer fazer mal pra essa pessoa. Perfeita, porque Ele é um Deus que nunca falha. Ele nunca falhou, desde o haja luz. Mesmo quando a gente não entende, Ele continua sendo perfeito, porque querendo ou não, às vezes a gente vai pensar que a gente está passando por situações ruins, ou a gente vai pensar que Deus não gosta da gente, não está nos ouvindo. Mas a gente precisa lembrar que Deus é perfeito, que muitas vezes a gente não vai entender o porquê, a gente não vai entender a situação, mas quem é Deus, quem é a gente perto de Deus para tirar satisfação com Ele ou para falar que os planos dele não são perfeitos para nossa vida, né? E agradável, porque no final de tudo a vontade dele sempre vai se provar a melhor, nos trazendo paz e sendo agradável aos olhos. Então, finalizando, era isso que eu queria trazer sobre confiar na vontade de Deus, não de aparência, mas confiar realmente de todo o coração, porque a gente tem fatos na Bíblia que se a gente confiar de todo o coração, Ele não nos desamparará e os caminhos e os planos dele para nós vão ser bons, perfeitos e agradáveis. Amém.